Vamos começar falando sobre eventos gastrointestinais. Nós sabemos que náusea, vômito, diarreia, constipação são eventos muito bem descritos associados aos análogos do GLP-1 de modo geral. Com a semaglutida isso não é diferente. Se pegarmos lá os trabalhos para diabetes, para obesidade, na tabelinha de eventos adversos são os efeitos mais frequentes. Mas a gente tem aí notícias de efeitos mais graves. Essa ação do GLP-1 no trato gastrointestinal tem despertado também a preocupação de quem faz exames que precisam de jejum, como endoscopia digestiva, não é isso? Isso, assim, a gente tem sempre, em todos os estudos que envolveram agonistas de GLP-1 ou qualquer outra droga relacionada à classe, os efeitos colaterais gastrointestinais foram, sem dúvida, os mais frequentes, e eles tiveram muito presentes, principalmente naqueles momentos de titulação de dose, né, quando você tem uma mudança na dose. Como a gente está vendo uma prescrição, muitas vezes nem prescrição, muita gente está utilizando até sem acompanhamento médico, a gente está exposto a uma maior frequência de evento adverso, né? E como o principal intuito dessa população é perda de peso, você acaba tendo aquela história de que está utilizando uma determinada dose e que aí parou de ter aquele resultado que estava esperando. Então, depois de muito tempo usando uma dose subdose, começa a subir a dose, e aí toda vez que você tem uma mudança de dose, você tem novamente uma tendência de surgimento de efeitos colaterais. Então, isso acaba aumentando a frequência, né, de você ter esses efeitos. E, obviamente, que a população que está usando aumentou, então você acaba que vai, eventualmente, ver algum evento com uma maior frequência. Então, a gente vê a história de constipação, assim, a gente sabe que existe um retardo do esvaziamento gástrico por efeito do GLP-1, diretamente, isso é uma coisa bem descrita. Esse retardo do esvaziamento gástrico não só é um efeito do GLP-1 diretamente, como da própria dieta em si. Se você faz refeições menores, se você come menos, você também está estimulando menos o trato digestório, você também acaba tendo menos bolo fecal, isso também vai diminuir a peristaltismo. Então você vai somando características. Então se você pegar, por exemplo, um paciente que já tem uma tendência de ser mais constipado, e ele faz uma reação adversa à droga de constipação, existe uma situação que ele tem um risco de fazer um ilho paralítico, de fazer um ilho paralítico-like, como a gente está dizendo, né? Assim, não vai ser com a fisiopatologia do ilho paralítico, mas vai ter um sintoma para uma semana ou mais sem evacuar, e isso acabar gerando um quadro que pode ser diagnosticado na emergência como um ilho paralítico, né? Então fica meio perdido nesse sentido. Acho Maravilha. Que é um pouco disso. E aí, esse efeito de gastroparesia, né, de alentecimento do funcionamento do trato gastrointestinal, para quem faz exame endoscópico, por exemplo, pode ser um problema, né? E aí, as diretrizes têm recomendado, no caso a diretriz brasileira, suspender a semaglutida 21 dias antes da realização desses exames para evitar complicações. Exato. O que leva a uma outra preocupação, que é como vai ficar esse paciente, por exemplo, um paciente com diabetes, né? 3 semanas sem usar a medicação. A gente tem que lembrar que aí são drogas muito potentes, né, pessoal, para controle glicêmico, né? A gente já vê hoje a diretriz de diabetes indicando ali que um paciente com a glicada acima de 9, aquele que está descompensado, ele tivesse como primeira escolha uma associação fixa de GLP-1 com insulina e não a insulina sozinha, né? Porque o GLP-1 realmente vai potencializar muito o resultado em relação ao controle glicêmico. Então, se você tem um paciente que está bem controlado porque está usando o GLP-1 e você vai precisar suspender a medicação, ele pede 3 meias-vidas, né? Então, não é nem... É porque talvez no final dessa terceira meia-vida ainda tenha algum efeito residual, principalmente sobre essa questão da gasparesia, mas o efeito sobre controle glicêmico já vai ter sido perdido. Então, a gente tem que ter uma certa atenção nesse momento, principalmente no diabético, né? A gente sabe que muita gente usa para obesidade, mas se estiver usando para diabetes, for fazer um procedimento, precisar desse tempo todo de suspensão, talvez tenha uma atenção maior nessa transição, de repente usar um GLP-1 de uso diário, como a liraglutida, para você conseguir fazer essa troca, né, de passar ali algum tempo. Lembrando que a liraglutida, como são 3 meias-vidas, se você suspender ali 3 dias antes do procedimento, já é tempo suficiente e não vai dar para descompensar tanto o paciente, né? Talvez seja uma alternativa aí. Ou ter um pouco mais de atenção e associar outra medicação quando verificar que a glicemia está subindo, né? Perfeito, perfeito.